E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nono ano, na aula de hoje, orações subordinadas reduzidas. Já fizemos revisões das orações subordinadas, das substantivas, que foram todas que a gente viu, e agora já conseguimos entrar nas reduzidas. Algumas coisas a gente precisa lembrar, que são os modos verbais. Nós vamos ter o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Eles vão indicar, indicativo, ele vai indicar uma certeza, o subjuntivo uma dúvida e o imperativo vai indicar uma ordem, pessoal. Uma ordem, um pedido, um conselho. Junto, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que nós temos os modos. Quais vão ser os modos? Nós vamos ter o particípio, o gerúndio e o infinitivo. O infinitivo é quando o verbo não tem nenhuma conjugação. Como assim, professor? É quando o verbo tem a finalização nas três, que são quatro, mas são três conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er ou or. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então, esse é o infinitivo. O gerúndio, é o modo que a gente vai ter que indica uma ação que tem uma duração de tempo. Então, por exemplo, eu estou falando. Parei. Então, falando, ele tem uma duração de tempo. Falando, dormindo, jantando, almoçando. Se você dormir 1 hora e você dormir 10 horas, não importa. Você, quando for contar para alguém, o que você estava fazendo? Eu estava dormindo. O NDO conta uma ação que é realizada durante um certo período de tempo. E o particípio é um modo verbal que indica que as ações já completadas, que elas vão ser terminadas com ado e ido. Falado, feito, imprimir, impresso, imprimido. Então, são esses verbos que já são ações feitas, não tem mais o que fazer. A primeira reduzida que a gente vai ver, as orações reduzidas são aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbos em suas formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio, foi o que a gente acabou de ver. E são assim, diferente das orações desenvolvidas que são introduzidas por um pronome ou conjunção e são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo. Ou seja, elas vão ser introduzidas por uma ação já que aconteceu em um desses modos e ela vai ou indicar uma certeza ou uma incerteza. Então ela vai ser uma forma comprimida da oração principal, da oração desenvolvida. Tranquilão? Então, as que a gente vai ver agora nesse módulo, pessoal, são as de infinitivo, certo? No infinitivo impessoal, as pessoas da primeira conjugação terminam em ar, segunda terminam em er e a terceira em ir. Nas orações reduzidas, os verbos podem aparecer também no infinitivo, flexionando o número. Então, as orações reduzidas de infinitivo podem ser ou não iniciadas por uma preposição. Então, oração reduzida de infinitivo, oração subordinada substantiva, subjetiva. A reduzida é essencial comparecer, verbo de segunda conjugação, no evento. Como que ela é totalmente desenvolvida? É essencial que você compareça no evento. As duas informações não querem dizer a mesma coisa, pessoal? Então, a reduzida, ela é a versão comprimida da desenvolvida. Então, em vez de você falar é essencial que você compareça no evento, você só fala é essencial comparecer no evento. Verbo terminado na segunda conjugação. Suavão? Então, objetiva direta, oração subordinada subjetiva direta. Os alunos não sabiam, não sabiam ser dia de prova, não sabiam se era dia de prova, Os alunos não sabiam que era dia de prova.
Professor, essa redução eu posso fazer? Pode, ela fica esquisita, mas ela está certa. Os alunos não sabiam ser dia de prova. E aqui, os alunos não sabiam que era dia de prova. Oração desenvolvida, oração resolvida. Objetiva direta, porque os sabiam, né, sabiam ser e os sabiam que, né, essa informação não está ligada ao verbo saber por meio de preposição. Oração subordinada substantiva, agora a objetiva indireta. Então, a forma desenvolvida. O médico instituiu em que nós fizéssemos uma dieta. Quem institui, institui alguma coisa ou institui em algum lugar. No caso aqui nós temos o em. O em é preposição. Como o em é preposição, ele está completando o sentido de insistir. Está ligando o meu complemento a insistiu. Logo, ela é uma oração subordinada, objetiva indireta, porque o complemento é ligado ao verbo por meio de preposição. Então, a reduzida fica: o médico insistiu em fazermos uma dieta. Completiva nominal, então a versão reduzida dessa danada, temos aqui, né, tenho esperança de conseguirem um emprego. E aqui, de que consigam um emprego. Quem consiga um emprego? Quem tem esperança? Então, eu tenho. Então, ela está completando o sentido de... Perdão. Ela está completando o sentido de esperança. Esperança é um substantivo. Substantiva predicativa, ou seja, nós vamos ter uma informação sobre o sujeito. O melhor é ser sempre feliz. O melhor é que eu seja sempre feliz. Então, esse sempre feliz já está falando do eu. Então, ela é predicativa nominal. E oração subordinada substantiva apositiva, que apenas quero uma coisa, encontrar o meu próprio caminho. E a desenvolvida, apenas quero uma coisa, que eu encontre o meu próprio caminho. Então veja, pessoal, o que eu falei para vocês lá na outra aula? Que nós temos que ligar as preposições, né? A apositiva era mais fácil de encontrar, porque ela ia ser introduzida por 2 pontos. Então vejam, encontrar, encontre, aqui o encontre, né, tá conjugado. Aqui o encontrar, ele está terminado na primeira conjugação. Então fica mais fácil para a gente conseguir fazer a localização dessas informações dentro do texto. Vejam aqui, ó, encontrar, AR, primeira conjugação. Ser, ER, segunda conjugação. Né? O conseguirem, que é do verbo conseguir, terceira conjugação. Fazermos, que é o nós, para nós fazermos. Então, verbos terminados em fazer, né? Em er. O ser, terminado em er. E a subjetiva, o ser, terminado em er também. Então, corrobora com a informação que a gente viu no começo. Infinitivo pessoal, os verbos da primeira conjugação, terminados em ar, e os da segunda conjugação, terminados em er, terminados em ir. Nas orações reduzidas, os verbos podem aparecer também no infinitivo pessoal, sendo flexionados em número e pessoa. Por que ele vai ser flexionado em número e pessoa? Porque ele é um verbo. O verbo, ele é uma classe gramatical invariável, mas ele é invariável de gênero e de grau. Porém, ele vai variar sim no número. Ele vai ter singular e plural e ele vai ter a sua mudança de acordo com as pessoas em que ele vai ser conjugado. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. A partir do momento que a gente consegue lembrar dessa informação, a gente consegue desenvolver bem esse assunto. Tranquilão? Não é muito difícil as orações subordinadas. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.